Boa noite a todos. Nós realmente possamos estar na paz de Jesus. Nossa temática de hoje é o ponto de vista espírita, né, da doutrina espírita sobre o Natal. Diga-se o Natal de Jesus, né? Que a gente sempre fala em Natal, mas o Natal no sentido estrito é nascimento. Eu fiquei pensando como abordar esse tema e comecei a fazer uma pesquisa mais ampla para, digamos assim, rastrear as origens históricas desse evento. E resolvi seguir aqui um roteiro que eu espero que nos ajude a pensar sobre isso. O Natal hoje, pelo menos para nós que pensamos no Natal associado ao nascimento de Jesus, ele é um evento de fé. Pelo menos na sua essência é assim. E de onde vem isso? Se nós formos olhar a questão da religiosidade, nós vamos ver um período muito amplo, né, que coincide com a existência do homem na Terra, de um sentido de religiosidade. As primeiras manifestações que nós temos dessa religiosidade é a daquele ser quase instintivo que se defronta com uma natureza que é assustadora e faz mais ou menos como uma criança pequena que, quando está em casa, né, e vem uma chuva pesada, um vento forte, relâmpagos e trovões, ela se apavora, se sente desprotegida. O que ela faz? Ela se agarra no pai, na mãe. Por quê? Porque ali tem segurança. Mas um adulto, ele não tem esse pai e essa mãe como figuras de segurança absoluta. Ele se agarra, então, num sentimento de que deve ter uma força que o proteja. E esse talvez seja o primeiro caminho do sentimento de religiosidade no homem primitivo. Se a gente andar umas boas centenas, né, ou milhares de anos, e chegarmos ali na região onde mais tarde Jesus viria a apresentar a sua doutrina, nós vamos encontrar um herdeiro direto, né, desse sentimento de religiosidade que mais tarde ficou conhecido como paganismo. O que era o paganismo? Eram diversas manifestações religiosas que, em geral, não eram, né, monoteístas, ou seja, não acreditavam na existência de um Deus único, e, na verdade, acreditavam em diversas deidades, diversos deuses, os mais diversos. Se nós formos olhar a cultura grega, os deuses eram diversos e eram humanizados. Se nós formos olhar algumas culturas orientais, nós também vamos ver que os deuses eram geralmente figuras que vinham de um mito. E quando nós olhamos o Império Romano, no momento em que ele já expandia, né, suas fronteiras e dominava vários daqueles povos, tanto do lado do Ocidente como do lado do Oriente, a religiosidade romana era, né, quase como um grande shopping center. Você podia encontrar de lá o que você quisesse. Por quê? Porque os romanos, com muita facilidade, acatavam, importavam, né, certas crenças e formavam, com isso, o panteão dos seus deuses, além dos deuses familiares. E entre eles, talvez o de maior relevância, era, na realidade, Mitra. Quem era Mitra? Mitra era o deus Sol. Alguns acham, né, que esse Mitra é, na realidade, uma adaptação de uma crença, né, que vem da Pérsia e se transforma no deus Sol. Esse deus era, né, muito assim associado, muito assemelhado a Saturno, então os romanos tinham um grande respeito por ele e faziam cultos para esse deus, né, que era o deus Sol. Por que a necessidade de um deus? Em geral, né, para buscar prosperidade, saúde, sucesso nas plantações, diversas manifestações.
Então, pelo calendário deles, havia uma comemoração que era destinada a esse Deus. No calendário romano, seria o que talvez nós hoje chamássemos do dia 24 de dezembro. Mas, na realidade, essa data era comemorada num dia específico, no que se chama de solstício de inverno. O que é o solstício? Se você olhar a curvatura da Terra e olhar o Equador, tem um determinado dia do ano no hemisfério norte e o outro no hemisfério sul, em que o Sol se abaixa próximo da linha do Equador e praticamente fica naquela posição durante 3 dias. Você vê, mas ele fica abaixo, né? Você vê como se fosse uma calota solar. E depois de 3 dias, ele sobe praticamente 1 grau por dia até voltar à sua posição normal. Então, nessa, digamos assim, explicação simplificada, nós encontramos o mito de que o Sol, o Deus Sol, né, invicto, né, que não é derrotado, mesmo quando está começando, né, o inverno rigoroso, que no hemisfério norte, no mês de dezembro, o que acontece? Ele vence, né, a luz e o calor vencem como uma mensagem de esperança. E, se nós formos pegar a expressão latina, que é alguma coisa como die natalis invicti solaris, é o dia, né, em que o Sol invicto nasce. Quem é esse Sol invicto? É o Sol que a gente vê, né, no nosso céu todo dia, mas é a representação daquele Deus central da mitologia dele. Eu falei de calendário porque o calendário também é um grande desafio para nós entendermos as posições das datas. Nós hoje no mundo usamos, né, uma modificação do calendário gregoriano, que para nós lembrarmos é alguma coisa em torno, se eu não estou enganado, de 1782 ou um pouquinho depois. Então, os imperadores romanos mexiam no calendário, às vezes, a seu bel prazer. Por exemplo, Júlio César criou um mês para ele com 31 dias, que é o mês de julho. Depois, Augusto César, que o sucedeu, né, criou também o mês de 31 dias. E aí tivemos que emagrecer o mês de fevereiro, que era um mês desprezado lá no meio do inverno. Isso gerava coisas terríveis que, quando foi acertado bem mais lá na frente pelo Papa Gregório XIII, né, 13º, para vocês terem uma ideia, eles encurtaram de um dia para o outro, se não me falha a memória, 11 dias do calendário. Quer dizer, hoje é dia 6, né, e depois vai ser dia 14 dias, né? 6 e depois vai ser dia 15. E eles cortaram isso. Teve gente que adotou isso imediatamente, como alguns países como a Itália, a França, e outros, como a Rússia, só foram adotar isso em 1918. Então, olha como é que as datas foram ficando complicadas. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala hoje em 24 de dezembro, 25 de dezembro, para nós parece uma coisa tão estável, tão concreta. Mas, olhando isso historicamente, não é nada disso. E o que nós queremos chegar nesse ponto? Quando, né, o imperador Aureliano estabeleceu que esse dia 25 seria o dia de comemoração do Deus Sol, ele criou o Natal do Deus Sol. Jesus ainda não tinha, né, nenhum status no Império Romano para merecer essa data. Mais adiante, quando o imperador Constantino, uma vida muito atribulada, ele consegue unificar, né, os 4 blocos, digamos assim, do Império Romano, ele encontra uma situação muito complexa. Por quê? Porque já havia uma certa massa de cristãos, mas ainda havia uma quantidade muito grande de pagãos. Alguns dizem que os cristãos eram responsáveis só por 10% das populações de algumas cidades. Os outros 90% eram uma mistura. Mas esses dados são compreensivelmente questionáveis. E havia uma situação muito complicada entre as chamadas igrejas, né, ou casas dos cristãos. Por quê? Porque uma série de pequenos líderes, e isso nós estamos falando, né, em 274, 325 depois de Cristo,
estavam em conflito sobre questões dogmáticas. Por quê? Havia briga sobre a natureza de Jesus, havia briga se Jesus era divino ou era humano, ou era ambos, e isso significava verdadeiros confrontos, né, de seitas, com perturbação da ordem pública. O imperador era uma pessoa muito versada na arte da política, e ele rapidamente percebeu que aquela tensão religiosa entre os próprios cristãos e entre os cristãos e os não cristãos era uma ameaça para o império. E o que ele faz? Ele convoca o que ficou conhecido na história depois como o primeiro concílio de Nicéia. O que é o primeiro concílio de Nicéia? Ele manda um convite para que os bispos, né, de diversas igrejas se reunissem e que trouxessem, né, um manifesto, de alguma forma, explicando qual era a doutrina que eles adotavam. Isso foi feito em Nicéia, que hoje é uma região da Anatólia, da Turquia, que era bem acessível tanto para o pessoal do Oriente como do Ocidente. Vieram vários, né, presbíteros, como eles chamavam, do Oriente, não vieram tantos do Ocidente, mas não foi muito efetivo. Em seguida, alguns anos depois, ele faz o segundo concílio. E nesse segundo concílio, o que ele faz? Ele determina formalmente os dogmas do cristianismo. Quais seriam eles? Que só existe um Deus, que Jesus é o seu Filho único, né? que eles acreditam no Espírito Santo e assim sucessivamente. E faz uma outra coisa que também fica na história. Ele começa, com a perspectiva de centralidade do poder, ele começa a custear a reconstrução das igrejas que tinham sido destruídas antes por vários motivos, com o dinheiro do Estado. E passa também a controlar politicamente aqueles que seriam os responsáveis por essa igreja. Então, começa a haver aí uma coisa que antes não acontecia, começa a haver uma aproximação, né, ou uma tutela do império ou do imperador romano sobre, na realidade, aqueles que seriam, poderíamos chamar, os bispos das igrejas. E ele começa a fazer, através de um trabalho de arquitetura incomum, a construção de uma série de templos magníficos, né, de igrejas, em função disso. Alguns que estudam a biografia dele entendem que houve uma situação dramática muito complicada, uma luta política dentro da família, e ele acabou, de uma certa forma, levando ao assassinato do seu filho, que era uma pessoa especial na vida dele, por uma intriga, e que ele talvez tivesse ficado, né, muito mexido com isso, muito culpado, e talvez tivesse se apegado na salvação religiosa, e aí ele gasta um bom tempo do final do seu mandato fazendo esse movimento. O que acontece nesse momento? Nós passamos a ter o cristianismo como religião formal. Só que essa religião formal não ia ao encontro das demandas da sociedade, que era pagã. 90% talvez. Então, no instante em que isso acontece, tem uma frase de um escritor famoso chamado historiador, né, Will Durant, que ele diz que o paganismo adotou o cristianismo. Por quê? Porque, na realidade, ao aceitar e homogeneizar por força de doutrina o que seria o cristianismo, ele passou a determinar uma homogeneidade de ritos, de padrão, de arquitetura, e formou essa base daquilo que seria no futuro a Igreja Católica. E a própria Igreja tem isso documentado na enciclopédia católica que ela própria divulga, não é nenhum fato novo. E o que se faz? Coloca-se o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus. Mas por que se coloca o dia 25 de dezembro? Porque já era uma data que era comum, né, para boa parte da população. E nessa data de 25 de dezembro, naquela época, né, começa-se a ideia da comemoração do Natal de Jesus, ou do nascimento de Jesus. Qual é a grande questão aí? Na antiguidade, raríssimas pessoas saberiam dizer qual era a data do seu nascimento. Então, não é tradição no Ocidente, e mesmo no Oriente, se comemorar aniversário de alguém. A morte não, a morte você comemora, de uma certa forma, mas o nascimento não. Então, esse movimento que a gente faz, tradicional,
de comemorar o aniversário, né, digamos assim, de Jesus, na verdade não é um hábito que estivesse presente na antiguidade e só muitos séculos depois começou a ser trabalhado. Por quê? Porque simplesmente as pessoas nem sabiam exatamente qual era a data que elas tinham nascido, literalmente. E o que se faz nesse processo? De uma certa maneira se faz um sincretismo religioso. Se pega uma figura, né, que já estava consolidada, e se une a ela a proposta da figura de Jesus, que não era universalmente conhecida como, por exemplo, no Ocidente hoje, quando a gente fala de Jesus, as pessoas acreditando nele ou não, gostando ou não, tem uma notícia clara. Naquela época não era assim, mesmo tendo se passado aproximadamente 300 anos. Em 350, o Papa Júlio I, né, aí já sim o Papa, ele oficializa isso, ratifica isso, e isso passa a ser adotado de uma maneira geral pela Igreja. O que nós vamos ver nesse movimento? Nós vamos ver o encontro, né, do credo pagão acomodando a perspectiva cristã. Acomodando como? Importando na realidade os ritos que já existiam de comemoração das Saturnálias e do Deus Sol para comemorar o aniversário de Jesus. Por quê? Se acendiam velas para que, se o Sol, né, cansado e enfraquecido, aquela luz da vela alimentasse. Se usavam árvores, se usava uma série de outras coisas que, se nós fotografássemos o nosso Natal, né, e olhássemos aqueles cultos, vocês dizem assim, nossa, mas como é parecido. É claro que a tecnologia do pisca-pisca não estava ainda, né, disponível. Então, o que isso significa? Que nós, nessa base, temos, né, uma herança do paganismo e começa a ser enxertado nela, que a base dominante era pagã, começa a ser enxertado nela, né, a associação ao cristianismo. E, ao mesmo tempo, um cristianismo, digamos assim, de Estado, né? Porque o Império Romano começa a organizar isso. Por que essa questão é interessante para nós? Agora vamos congelar essa cena e fazer uma outra pergunta que eu acho que é interessante para vocês. Todo mundo tem ideia aqui de qual é a população do planeta hoje? 6 bilhões, alguns dizem quase 7. Está em torno disso. Agora, vou fazer uma outra pergunta interessante para vocês. Vocês sabem qual era a população da Terra em 1900? 1 bilhão. Significa dizer que de 1900 até 2000 e qualquer coisa, nós multiplicamos por 5 ou 6 fácil. Agora, uma outra pergunta. Vocês sabem qual era a expectativa de vida na época do Império Romano, da Antiguidade Clássica? Dos que eram abastados, e não as mulheres, que geralmente morriam no parto, 30 anos. A nossa hoje está chegando a 74. Se nós fizermos uma álgebrazinha, né, uma simulação atuarial modesta, nós vamos descobrir que tem muita gente, muito mais gente hoje nascendo no planeta do que tinha nos tempos atrás. Ou seja, tem muito mais vaga para reencarnar do que tinha antes. Isso significa dizer o quê? Os espíritos têm nos dito, né, que desde a década de 60, uma quantidade muito grande de reencarnações tem sido conduzida, de 2 níveis, de espíritos que vêm, né, de planetas superiores ao nosso para ajudar essa transformação da Terra, né, de planeta de expiação e provas para um planeta de transição, e também um processo misericordioso de fazer com que espíritos que há muito tempo não reencarnam tenham chance de reencarnar. E isso vem acontecendo numa escala enorme. E a população do planeta, em questão também de qualidade de vida, de saúde pública, de várias outras formas, essa idade média tem aumentado, essa expectativa de vida. Então, o que nós estamos tendo hoje aqui na Terra? Nós estamos tendo uma quantidade muito grande de espíritos, né? Eu nasci na década de 60, então eu acho que eu sou dessa época, né? Que talvez não reencarnemos há muito tempo. Mas o que nós que não reencarnamos há muito tempo trazemos lá no interior da nossa alma? Aquelas
referências religiosas, sociais, afetivas de 2, 3, 4, 5, 6 séculos para trás. Talvez até fortemente a questão do paganismo. Então, nós estamos hoje na Terra, né, com uma psicosfera muito complexa, em que estamos vivendo hoje padrões de reflexão, de desenvolvimento científico-tecnológico do século XXI, e um sistema de valores que às vezes estão nas nossas almas, que são de épocas muito antigas. Ou do cristianismo em determinadas fases bem diferentes da de hoje, ou da ausência do cristianismo, porque se nós olharmos a zona de influência no cristianismo na Terra, ela é bastante restrita comparada com outras religiões e com a ausência da religião. Então, esse psiquismo que nós temos hoje, ele é uma grande mistura, né, desses caldos de cultura, de valores que vêm lá de trás. E quando a gente fala hoje de Natal, de qual Natal nós estamos falando? Dessa representação da nossa cultura de hoje, né, que fala do Natal, por exemplo, de Jesus, ou das associações pagãs que estão lá no inconsciente profundo das pessoas, que viveram isso fortemente e possivelmente viveram isso nas próximas encarnações passadas. Essa é uma questão interessante. Então, aonde isso nos leva? Quando hoje nós comemoramos o Natal, por exemplo, agora falando de nós espíritas, é aparentemente muito claro que o Natal que nós comemoramos é o Natal pensando em Jesus. Mas a nossa vivência não é só essa, porque nós já vivemos essas épocas anteriores e, com toda certeza, todo mundo que já viveu na Terra já foi pagão por um tempo. O que isso faz? Isso faz com que nós, como espíritos, tenhamos dentro de nós uma espécie de sincretismo de experiências. Nós estamos vivendo hoje as propostas da doutrina espírita, mas dentro de nós trazemos um arquivo poderoso de vivências densas que não foram desse cristianismo exatamente e que não foram muitas vezes de cristianismo algum. Aonde nós chegamos com isso? Que quando nós hoje olhamos a população da Terra, e particularmente a população ocidental, e a gente fala em Natal, qual é a repercussão que esse Natal tem? Vamos fazer uma leitura, né, dos natais que nós fazemos no Ocidente. O Natal no Ocidente é uma festa. E nem sempre é uma festa religiosa. Se nós olharmos os últimos anos, os últimos 10 anos, os últimos 20 anos, vamos vendo que esse Natal, que no passado, de tradição católica, tinha um rito definido, com missas, com alimentações, com vestimentas, com músicas, né? Estou falando de um país latino com forte influência católica, que é o Brasil. O que tem acontecido com esses rituais? Eles estão relaxando. Nós podemos ver que festas de Natal começam a ser menos familiares e passam a ser eventos sociais. Passam a ser eventos sociais abertos, em que nós temos vários tipos de música, vários tipos de alimentação, quer dizer, aqueles ritos que eram, entre aspas, tradicionais no Ocidente católico, eles estão sendo rompidos. E por que eles estão sendo rompidos? Porque esse rito cristão, quando apresentado num contexto em que os indivíduos trazem uma memória muito profunda do paganismo, a associação desse evento dispara neles, ou em nós, um conteúdo de lembranças e de expectativas que não é o Cristo. Não sei se a ideia fica clara. Mas se eu a vida inteira comemorei no dia 25 de dezembro, né, uma festa com um propósito, a vida inteira, durante séculos, aí eu reencarno agora, né, e alguém vem falar comigo de um Natal diferente. Eu certamente posso assimilar coisas novas, mas lá dentro tem uma tendência que me empurra na direção de repetir a experiência
em geral, uma experiência bem-sucedida ou prazerosa da cultura da época. O que isso significa em termos de nosso convívio social? Que o Natal é como se fosse um símbolo, né? Uma pintura viva que mostra duas épocas da nossa religiosidade interagindo. Uma época sem o Cristo e uma época com o Cristo. A nossa afetividade, a nossa religiosidade, ela está ali dividida entre esses dois momentos. Se não, vejamos, quem aqui não passou por uma seguinte dúvida? Não, vamos fazer o Natal lá em casa. Aí as pessoas começam assim, mas o que nós vamos comer? Ninguém passou por isso, é claro, né? Quem é que vai levar isso e aquilo? Ah, mas eu vou arrumar minha casa, porque eu não vou receber as pessoas lá em casa desse jeito. Vou pintar a casa, trocar os móveis, se possível, né? Eu não vou ficar com aquela roupa que eu faço faxina, eu vou botar aquela roupa, né, arrumada. E aí a gente vai comprar presentes para as pessoas. Algum desses atos é um ato condenável no sentido da afetividade, de querer bem o outro, de querer... Não, são atos de hospitalidade pura. De onde eles vêm? Lá das Saturnalhas, que se fazia isso também. E existe alguma coisa errada em você querer estar com as pessoas que você gosta, em você comemorar, né, em você estar junto? Não existe nada disso. Agora, a pergunta que se faz, o que esses movimentos têm a ver com o nascimento de Jesus? Nenhum. Ah, então, espíritas cônscios da doutrina, vamos abolir esse Natal que a sociedade nos ensinou e vamos vir aqui para o centro, ficar em oração e jejum no dia 24 para o dia 25, pensando, né, nos que sofrem, pensando naqueles que desencarnaram, etc, etc. Tem muita gente que faz isso. Isso seria condenável? Também não. A intenção é tão boa. Mas como é que a gente concilia, né, o mundo que nós vivemos com essas questões? Na verdade, essa não é uma pergunta que tem a resposta universal. E os próprios espíritos, sabiamente, em várias comunicações, em nenhum momento eles condenam os encontros sociais, a afetividade, a alimentação, da confraternização. Eles apenas nos convidam a fazermos isso com equilíbrio, com moderação. Que, a verdade, muitos não conseguem fazer isso. E aí aquilo que seria um evento de confraternização acaba se transformando, às vezes, num momento de tensão ou de catástrofe. Então, nessa perspectiva, o que nos interessa? Todos nós somos espíritos que estamos nos construindo através das nossas experiências, das nossas relações, e isso não se faz num lugar qualquer. Isso se faz na cultura do lugar em que nós estamos vivendo, do idioma, né, dos hábitos sociais, da forma de expressar a afetividade. Então, mesmo que de uma origem pagã, entendendo que o paganismo é um estágio anterior à proposta do cristianismo, e daí não cabe condenar o paganismo, apenas reconhecer que é um degrau abaixo, talvez, da escada que nós precisamos subir no sentido da religiosidade superior. Ele, onde se manifesta, de uma maneira geral, pode ser um veículo de construção de afetividade, de solidariedade, de encontro familiar, de reconciliação, porque é Natal, então eu estou brigado com meu irmão, com a minha mãe. Não, hoje eu tenho que dar um jeito nisso, porque eu não vou passar o Natal brigado. Aí já entra Jesus. Então, reparem, é como se nós tivéssemos um tecido em que estamos usando fios do paganismo e usando fios do cristianismo. E aos pouquinhos, à medida que nós começarmos a viver e a experimentar, nós vamos perceber que certas coisas talvez tenham menos valor que outras. Mas é mais ou menos como aquela criança, né, que aos 4 anos de idade você chega para ela e diz assim: você está vendo esses seus brinquedos todos? Aí ela, tô. Um dia você vai dar a eles todos.
a criança surta. É como se a gente dissesse, né, que, olha, você está vivendo, mas um dia você vai morrer tranquilamente, sem se assustar, e vai chegar feliz do outro lado da vida. Dizer isso para um materialista, para um cidadão que não tenha certas experiências de ordem espiritual, parece um convite de mau gosto. Mas da mesma maneira que a criança lança a mão dos brinquedos como uma parte do seu universo, e chega uma hora que ela percebe que aquilo é uma experiência feliz, mas que para ela já não diz mais nada, vai chegar um momento em que uma parte desses nossos ritos sociais, da forma como eles são, talvez tenham um valor menos importante para nós, e nós possamos, né, trabalhar no campo das emoções superiores. Por que é interessante nós pensarmos no Natal? Primeiro porque, quando a gente olha para a sociedade, dá para nós entendermos por que existem, digamos assim, tantas formas peculiares e diferentes de comemorar o Natal. E algumas parecem, assim, chocantemente diferentes da proposta de comemorar o aniversário de Jesus. Mas por quê? Porque, respeitosamente, a gente precisa entender que aquela data, né, faz se manifestar conteúdos diferentes em pessoas que estão vivendo aqui, nessa mesma data, nesse mesmo horário, mas que, na realidade, trazem, né, uma identidade espiritual muito diferente entre si. A segunda questão é que, mesmo com todas essas distorções e variações, o Natal tem uma mágica. Mesmo explorado por questões de ordem comercial e de outras, o Natal tem uma mágica. Qual é a mágica? É que ninguém consegue desenhar o Natal sozinho. Em geral, o Natal que se passa sozinho, se passa com a saudade de alguém. Então, de uma certa forma, o Natal não se faz sem o próximo. E aí entra uma questão estratégica. Por quê? Jesus construiu toda a sua proposta com um verbo só. O verbo significa dizer ação, não estou qualquer idioma, mas Jesus só usou um verbo. Ele disse assim, que poderia resumir, né, toda a lei, todos os profetas, em 2 frases, ou em 2 mandamentos. Mandamento é uma coisa arbitrária, né, que você tem que cumprir. Qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é o segundo? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus só usou um verbo, que foi amar. Não precisa de mais nenhum. Então, o grande diferencial da proposta de Jesus em relação a religiões anteriores se dá exatamente nesses 2 eixos. Jesus estabelece uma relação com Deus, um Deus que é Pai, de amor. E se hoje nós, como pais, já usamos essa expressão, né? Eu amo meu filho me ama. Naquela época, a relação de pai e filho não era exatamente a construída com amor. Então, Jesus revoluciona esse eixo, né, usando essa referência de amor com Deus. Quando, na realidade, as anteriores era de temor, era de uma negociação por sobrevivência, por prosperidade. E Jesus cria um outro eixo. Qual é? O do amor ao próximo. Sem o próximo, não tem solução. Esse próximo, que a gente depois pode pensar em qualquer um. Então, de uma certa maneira, quando a gente pensa no Natal, ainda que carregado de certas tinturas do contexto social, a ação buscando o outro já é digamos assim, um pedacinho daquele DNA do cristianismo que está ali. Mas isso é através de um ritual assim, assado? Sim, mas é um movimento em direção ao outro. E isso foi a grande diferença da proposta de Jesus em relação a todas as outras manifestações anteriores. Por quê? Porque Jesus constrói, né, uma proposta de ética, de comportamento, em que eu me aproximo do outro. E ao aproximar do outro, eu conheço o outro. E ao conhecer o outro, eu me conheço. E isso me transforma. Nenhuma proposta anterior tinha esse alcance. E isso não precisa de advogado de defesa nem de ataque, não precisa de pastor,
não precisa de ninguém. Essa é uma relação que se constrói. Por quê? Quem é que está privado de amar? Ninguém. O amor é um verbo que qualquer um pode conjugar. É uma ação que qualquer um pode fazer. Se nós formos estudar um pouquinho sobre as diversas manifestações do amor, nós talvez entendamos por que ainda o nosso amor é o dar presente, é o fazer o jantar para estar com as pessoas. Por que existe ainda esse suporte material que para nós é essencial? Mas por trás disso, via de regra, tem uma manifestação de amor. À medida que nós formos construindo novas experiências e formos nos renovando, substituindo, essas heranças anteriores por outras mais nobres, o nosso círculo do outro começa a crescer. E é muito comum que nós espíritas, façamos uma reunião familiar, com uma comida especial, com uma roupa especial, mas que a gente também diz assim, puxa, mas tem tanta gente que não tem nada, que está com fome, que não tem isso. Então, esse não é um Natal que a gente possa olhar aqui, para esse universo dos próximos e dar as costas para o universo mais amplo. E isso ainda é, afetivamente, uma experiência nova para nós. Mas nós já vemos aí vários companheiros que conseguem afetivamente fazer um Natal cada vez mais ampliado e mais feliz. Só que hoje, quando se trabalha essa questão, quase que existe uma tensão entre os ritos sociais, a família, e o espírita. Eu já vi várias vezes assim, as pessoas falarem, vamos fazer uma reunião aqui no dia 24 de dezembro, aí vamos. Mas as próprias pessoas dizem, mas a gente não vai fazer o Natal lá em casa? Por quê? Porque as pessoas querem fazer, porque isso faz parte, da sua necessidade, da sua vontade de estar junto. Não tem nada de errado nisso. Pelo menos eu nunca vi nenhum espírito, de bom senso fazer qualquer crítica às comemorações do Natal. A questão estratégica é, esse Natal em que nós comemoramos Jesus, o nascimento de Jesus, precisa de alguma forma, para termos coerência, ser um movimento de nós pensarmos nele. O que significa dizer fazer com que o peso do prato do cristianismo ele fique mais relevante do que o peso do prato do paganismo. E isso é um desafio para nós, e é um desafio para nós no meio da sociedade. Quando nós olhamos essa construção social que nós estamos vendo hoje, isso fica ainda mais difícil, por quê? Porque a sociedade, através das suas manifestações de valores, de marketing, de outras questões, ela está ocupando essa paisagem do Natal com uma série de valores que talvez sejam estranhos a ele. Aí é como se fosse o prato do paganismo, subindo para abafar a influência do prato do cristianismo. E se nós olharmos para algumas pessoas, quando você fala em Natal, para elas é uma data sem colorido algum, e para outros é uma data desagradável. Por quê? Porque o Natal muitas vezes significa estar com o próximo, reunir a família. Mas eu tenho conflitos acerbos com a minha família, estou rompido com os meus familiares, eu não quero saber de Natal. Quantas vezes a gente conhece histórias assim? Então, a relação com o próximo ainda é uma relação desafiadora para todos nós. E aqueles que estejam vivenciando conflitos, aqueles que estão desencaixados afetivamente da harmonia familiar, ou se sentindo magoados, essa perspectiva de estar junto pode parecer uma proposta insuportável. O que mais nos mostra como a gente ainda precisa se aproximar da proposta cristã para superar essas questões. Então, nesse sentido, qual é a perspectiva que nós espíritas poderemos ter em relação ao Natal? Eu acho que primeiro nós precisamos conhecer essa história para nós não criarmos fantasias, sobre o contorno do Natal. Principalmente para nós entendermos por que existem manifestações e ideias tão diferentes. Algumas para nós, como eu disse antes, potencialmente chocantes. E
perceber que nós mesmos estamos construindo um movimento em direção ao Cristo ao longo do tempo. A nossa maneira de enxergar a proposta do cristianismo, né, a mensagem do Cristo, vem variando com a nossa evolução. A doutrina espírita, por exemplo, tem uma característica muito interessante. Ela não tem rituais. Ela tem procedimentos, né? Está cheio de procedimentos aqui que são operacionais, mas que não tem nada, nenhum simbolismo místico com o que nós estamos fazendo. Por exemplo, esse microfone aqui é preto ou cinza porque foi o que foi comprado, mas talvez ele precisasse ter 3 listinhas vermelhas e uma estrelinha aqui. Mas por quê? Ah, não, porque isso tem uma... Aí eu já começo a trazer para cá um tipo, né, de valor que não é, na realidade, um valor operacional. Então, a doutrina espírita não tem isso. Então, não existe um Natal espírita no sentido de termos protocolos, rituais, para fazermos um Natal espírita. Não tem forma alguma, como não tem para nenhum outro procedimento. Então, o que seria para nós convenientemente, à luz da doutrina espírita, um Natal espírita? Entendendo que o Natal é o Natal de Jesus. Existe uma quantidade muito expressiva de mensagens dos Espíritos a respeito disso, o que só prova que esse é um tema importante e que merece muito carinho, muita atenção dos Espíritos superiores buscando nos orientar. E tem um aspecto que é muito importante. Mesmo com todas essas características que a gente discutiu, o pensar, o falar, o associar uma afetividade superior à data do Natal consegue fazer uma mudança relevante na psicosfera do planeta. É claro que não é uma mudança homogênea, mas é uma mudança relevante. E quantos encontros, quantos reencontros, quantas reconciliações, quantas relações nobres se estabelecem em torno da afetividade que o Natal propicia? Muitos. Tem vários casos belíssimos a respeito disso. Quantos gestos de caridade são iniciados no Natal e transformam as pessoas que se alimentam dessas experiências enriquecedoras? Por quê? Porque, na realidade, a gente está se aproximando de fato de Jesus, e essa proximidade, não importa o grau, ela gera alterações. Então, na perspectiva, né, da tolerância e da reflexão espírita, nós temos que olhar o Natal dentro de um contexto mais amplo e perceber que cada um de nós está vivendo o Natal dentro, né, de uma linha de experiências que talvez venha de muito tempo. Qual é o nosso compromisso? É, na realidade, através dessa percepção e dos valores que a doutrina nos traz, escolhermos em que direção a gente quer caminhar e, de uma maneira muito solidária e respeitosa, entender as posições das pessoas que estão junto de nós, às vezes muito próximas, tentando construir com elas uma afetividade superior, construir com elas, nos momentos de encontro, né, oportunidades para vivermos valores melhores. Porque esse, de fato, é, né, o caminho que o cristianismo ofereceu à humanidade, e muitos, em diversas épocas, têm seguido nessa direção. E nós sabemos que os espíritos amigos, eles aproveitam todas as oportunidades para fazer o bem. E, muito frequentemente, nos encontros que nós temos de Natal, aqueles que, na realidade, oferecem uma psicosfera aceitável para isso, companheiros do mundo espiritual, familiares queridos, né, que também, nesse momento, sentem a evocação de lembranças queridas, eles aproveitam para estar junto conosco. Às vezes, quando estamos, né, acordados, e às vezes quando nós estamos no desdobramento do sono. Então, mesmo em torno de uma mesa, uma festa, podemos estar fazendo aquilo um encontro de corações queridos. Isso, na realidade, nos faz sentir emoções superiores. Isso nos aproxima, na realidade, da figura do Cristo. Como, na realidade, se nós formos olhar, Cristo nunca foi um ser antissocial, né? Ele estava sempre,
ou quase sempre cercado de pessoas que ele atendia com muito carinho. Então, o ato de encontrar, o ato de comer junto, de fazer as coisas juntas, não é estranha, não são estranhos esses atos à atitude do Cristo. Mas o que ele estava fazendo? Ou qual era a motivação para o que ele fazia? Isso é que eu acho que faz toda a diferença. E que nós, na realidade, podemos pensar. Então, quando nós ouvirmos, né, e virmos, presenciarmos projetos de Natal, vamos pensar qual é aquele que melhor se adequa a nós. Não vamos romper de forma nenhuma com as pessoas, com o mundo, mas, ao mesmo tempo, também não podemos, digamos assim, cair na armadilha pagã que talvez esteja armada no inconsciente de cada um de nós. Porque é muito fácil, nós temos vivências extraordinárias nessa área. Se a gente bobear, a gente escorrega para lá. Tem algum problema? Não, a gente sai de lá de novo, mas, digamos assim, que é uma perda de tempo. E as casas espíritas têm feito um trabalho muito bacana de usar a época de Natal como um grande convite à caridade fraterna, né? A caridade aberta, de atender aquele próximo que nós nem conhecíamos, de ajudar, abrindo esse laço de afetividade que nós construímos apenas dentro da nossa família. Coisa que é revolucionária, né? E alinhada com a proposta do Cristo, que na verdade nós todos somos irmãos. Então essa movimentação que a doutrina espírita faz, como outras instituições de outros credos religiosos fazem, na realidade um movimento bem aliado com a caridade cristã. E talvez o querer bem ao próximo, seja a melhor forma de nós comemorarmos o Natal. Como não vou vê-los antes, desejo a todos um Feliz Natal, um Natal de Jesus. Muito obrigado.